Olá, jovens! Mais uma octofeira do comunismo brasileiro e estamos aqui de volta com o Marco Antônio Villa, um historiador liberal muito honesto, né? Mas, porém, se não obstante, se concordamos bastante com o menino Villa enquanto ele estava falando da história do PT, ativando o dom de Apolo, acredito que discordaremos bastante na sua definição do comunismo. Tá? Então, jovens da Twitch, deem oi para os nossos queridos anciões birutubers, porque estamos começando aqui um novo vídeo. O que é comunista? O que é comunismo? O comunismo, segundo Marco Antônio Villa. Questão. Se nós lembrarmos, é claro que você pode puxar o fio da história um pouco mais atrás, mas eu não vou lá atrás. Eu vou começar com o Manifesto Comunista de 1848, né, que é publicado. Isso é muito clássico de historiador, né, cara? Isso é muito clássico de historiador. Olha, é claro que eu podia puxar o fio da história mais atrás e falar da revolta monoteísta de Amenófis IV, ou Akhenaton. Mas eu não vou fazer essa loucura. Então eu vou simplesmente voltar em 1848. Seja bem-vindo ao paraíso dos historiadores. Antes do início das revoluções, da Primavera dos Povos, né? O Manifesto Comunista é um texto de propaganda muito simples, mas ali você tem uma teoria da história, uma teoria da revolução, né? Especialmente na parte 1 e na parte 2. Né? Um texto muito pequeno, fácil acesso, vocês encontram na internet sem grandes problemas. Ali está clara a visão do que começa a se pensar em comunismo no sentido, como diriam os marxistas, científico, socialismo científico, em contraposição na leitura marxista, especialmente do Engels, né, de que os outros socialismos não eram científicos como o marxista, portanto eram utópicos, ou seja, no sentido de desqualificá-los. Não é no sentido de desqualificá-los, né? É no sentido de mostrar limites. Tá? O Villa está falando aqui de um livro que é muito importante, tá? Que sequer é um livro, tá? Este livro que ficou famoso para a história, né, como do socialismo utópico ao socialismo científico, na verdade são 3 capítulos do Antidurring do Engels, que ficaram tão bem sumerizados, tão bem resumidos, que decidiu-se publicá-los como um opúsculo à parte, publicação essa que inclusive, né, varreu a Europa. Tá? Para a época, pode parecer pouco para a gente agora, mas as 3 primeiras edições se esgotaram instantaneamente, né? Mais de 30 mil livros, e esse livro foi traduzido em diversas línguas europeias muito rapidamente. Tá? Então foi um livro de grande impacto, viralizou, né? E um livro muito importante para nós lermos ele até hoje. Você que está no chat da Twitch, mete o comando comunismo, você está chegando aqui agora, tá? Tem uma listinha de indicações do tio, tá? Mas não é uma questão de demonização, não é uma questão de desqualificação. É uma questão de mostrar limites e mostrar um salto qualitativo da teoria de uma filosofia da praxis, né? De uma ideia de mudança de mundo que não apenas pense a mudança de mundo, mas haja na direção dessa mudança de mundo. E havia inúmeras outras correntes socialistas, os blanquistas, os prudonistas, os bakunistas, etc, etc, etc. Podemos citar meia dúzia sem nenhum problema. A questão é que no processo de evolução acabou se consolidando bem a primeira. Chamar os bakuninistas de corrente socialista, eu acho que eles vão ficar putos. Internacional, que era a ideia de formar partidos socialistas, ainda nos falava tanto em partidos. Mas, de fato, né, eles estarão juntos até a sua ruptura e na Primeira Internacional vai entrar. Então, assim, teoricamente, não está errado, né, mas tem toda uma outra treta depois. Os comunistas sociais-democratas em vários países da Europa, tal, em alguns lugares deu certo, especialmente na Alemanha, né?
Outro ponto importante que o Vila menciona aqui, muito en passant, e que a gente tem que falar, né? Os sociais-democratas. Gente, o nome social-democracia vai ser usado durante muito tempo. O partido que posteriormente se tornará o Partido Comunista da União Soviética, a partir da sua fração bolchevique, era, no seu início, o Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR. Social-democrata era o nome usado por todos os partidos que seguiam, né, o socialismo científico. Né? Inclusive o maior deles, o SPD, Sozialdemokratische Partei Deutschland, o Partido Social Democrata da Alemanha. Tá? Quando que esse nome vai, entre aspas, cair em desuso? Né? A partir do momento que, como diria Rosa Luxemburgo, a social-democracia se torna um cadáver em decomposição. A partir do momento da traição dos sociais-democratas da Segunda Internacional ao proletariado, a aprovação dos créditos de guerra, a Primeira Guerra Interimperialista com o proletário matando proletário. A partir desse momento, a galera que era de esquerda de verdade, os revolucionários de esquerda de verdade, as pessoas que se mantiveram fiéis aos ideais do marxismo, eles falam, não. Aqui nós rompe, tá? E aí passa a ter essa ruptura, e os partidos vão passar a se chamar de partidos comunistas, né? Por exemplo, da própria Rosa Luxemburgo e do Karl Liebknecht, o KPD, o Kommunistische Partei Deutschland, né? Que vai ser, inclusive, assassinado, degolado, estripado, atacado pelo próprio SPD, né, na tentativa da Revolução Espartaquista. Né? Chama a Revolução Espartaquista porque ela começa com a Liga Espartacus, mas outro momento. Aí vem a Segunda Internacional, o Marx morre em 1883, aí vem a Segunda Internacional em 1889, e aí a social-democracia alemã, que tem os grandes teóricos, Karl Kautsky, Eduard Bernstein. Grandes teóricos, Kautsky e Bernstein, tá? Grandes teóricos, tá? O Kautsky vai demorar um pouco mais a abraçar o reformismo mais nojento e virulento. O Bernstein vai fazê-lo antes, tá? Mas esses não são grandes teóricos, tá? Estes são reformistas que vão abraçar uma via eleitoreira, que vão abraçar a conciliação com o inconciliável, muitas vezes economicistas rasteiros, e que vão ser amassados, tratorados por Rosa Luxemburgo, por Lenin, pelo próprio Engels, tá? A Rosa Luxemburgo, etc. Aí você tem um monte de grandes autores famosos, divergentes entre si, com leituras diferentes da ação política, etc., né? Correto. E o partido começa a crescer nas eleições na Alemanha Imperial, no Primeiro Império, né? E até chegar um momento que, em 1914, tinha um terço dos parlamentares. E vota pelos créditos de guerra. Aí vem a guerra, trai tudo o povo. aquilo, aí tem uma longa história, e aí... Aí vem a guerra, tudo aquilo tem uma longa história. Gente, um homem da erudição do Vila, isso é escolha, tá? Isso é escolha, tá? Nós estamos diante de um erudito, nós estamos diante de uma pessoa que tem um conhecimento enciclopédico. A gente sabe muito bem que essa longa história é bem importante nesse momento. Vem a primeira revolução socialista vitoriosa da história, que é de outubro de 17 na Rússia, toma o poder. O próprio Lenin disse que imaginava ficar muito pouco tempo no governo, não foi, né, ficasse mais que a Comuna de Paris, pouco mais de 2 meses já seria uma vitória. Ficou muito mais tempo que isso, né? Ficaram quase 70 anos, né? Não ficaram mais porque, né, Khrushchev rastejou,
para que Gorbachev pudesse adentrar nas profundezas da Terra. Então, a questão que se coloca, e aí fez o que é o comunismo. O que é o comunismo? Eliminou todas as outras correntes de outros partidos políticos, os socialistas revolucionários, os mencheviques, etc, etc. Aí começa o suco de liberalismo rasteiro, né? Aí começa o suco. Tava demorando, não tava? Tava demorando. Fiquem tranquilos. Começou. O que é o comunismo? Eliminou as outras correntes. Dentro do partido, impôs o centralismo democrático, acabando com as facções, impondo a vontade única. Linha correta. Centralismo democrático, nham, 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 gostoso demais. Fechou a Assembleia Constituinte depois de tomar o poder. Impôs... Que bom que fechou, né? Lembrando que se dependesse dos apoios dos mencheviques à primeira revolução, né? Nada tinha acontecido nunca. Portanto, o Partido Único. Além do Partido Único e a realização de eleições pro forma, não havia eleições pro forma. Primeiro, gente, partido único não é uma condição sine qua non para nada, tá? Partido único não é uma condição sine qua non para nada. Se a gente for pegar, né, os diversos socialismos reais, a maioria deles não tem um partido único. Não tem. Né? A China tem um rio de partido, a Coreia tem 3 partidos, enfim. Já começa aí, né? Agora, desculpa, eleição pro forma de né? Essas horas o butico cai de dentro da bunda, né? Vamos lembrar aqui que nunca havia existido na Rússia eleições minimamente, remotamente tão participativas e populares, gente. Nós estamos falando aqui de um sistema organizado de baixo para cima, onde você tinha eleições para basicamente tudo. Não apenas tinham eleições, como essas eleições já contavam com a ideia de impedimento e recall. Tá? O que isso significa dizer? Significa dizer que mesmo numa eleição pequena de um oblast, ou mesmo nas eleições que eram feitas dentro da estrutura partidária para a organização dos diversos campos da estrutura partidária, a qualquer momento um membro eleito poderia ser tirado se a base, o povo, assim quisesse. Organização essa que advém dos sovietes. Né? Lembrando que os sovietes são aqueles órgãos onde, né, o operariado, os soldados, parte do campesinato vão participar. Tá certo, meu amigo? Então, eleição pro forma é o que nós temos dentro da democracia burguesa. Eleição pro forma são os critérios censitários. Se tem uma coisa que as eleições não eram dentro da União Soviética, era pro forma. Efetivamente liberdade de organização partidária, né? Esse é o que dó. Nós não damos para os golpistas a liberdade de se organizar em partidos. Que loucura. Que loucura. Quando nós substituímos uma ditadura da burguesia por uma ditadura do proletariado, nós não viramos para os caras e falamos assim, não, gente, por favor, entra aí, né? Eleição pro forma é eleição na Polônia, é eleição na Hungria, é eleição na Ucrânia. Isso é eleição pro forma, tá? É difícil, é difícil. Esse é um regime comunista, portanto não tem qualquer relação com o Brasil. Note, partido. Isso não é um regime comunista, tá? Vamos primeiro, né? Vamos primeiro eliminar a palavra regime e vamos pensar aqui, né? Quando, ao contrário dos anarquistas, ao contrário de outras correntes, os socialistas não acreditam que no dia depois da Revolução está tudo pronto, está tudo encerrado, o Estado morreu e vamos começar algo completamente novo do zero.
há um período de transição. É óbvio que a revolução significa a morte deste sistema anterior. Mas o substrato desse sistema anterior ainda vive. As formas sociais de sociabilidade ainda são determinadas e sobredeterminadas por ele. A forma de organização do modo de produção não muda do dia para a noite. Existe a necessidade de um período de transição. Comunismo nós ainda não vimos na Terra, gente. Existe um período de transição. Quanto tempo demora esse período de transição? Aí tem que perguntar, não é para mim, tem que perguntar para Zora Ionara e o sensitivo Rodrigo Tudor. Porque são eles que trabalham com futurologia. A vitória é só o começo. Vai demorar quanto tempo for necessário demorar. Porque, inclusive, a gente tem que entender que o comunismo, enquanto futurologia, necessita de uma outra sociabilidade que não é a nossa. E isso vai se dar conforme a realidade material. Né? Então, peraí. Único, eliminação de qualquer tipo de oposição, cria-se a organizações de massa, desde crianças, adolescentes, tal, que precedem a entrada no partido político, que é único. Não necessariamente precedem a entrada no partido político. Tá? Também não é assim que as coisas funcionam, não. Nada garante que um jovem participante do Komsomol tornar-se-á necessariamente um militante do partido. Tá? Isso não é assim que funciona, não. Não há uma necessidade de 100% da sociedade estar organizada dentro do partido. Há necessidade das pessoas estarem organizadas. Existem diversas formas diferentes de organização. Gente, é surreal você imaginar que o cara que tá num oblast rural, num kolkhoz qualquer, vai necessariamente ter que estar organizado dentro do partido e vai ter que passar do Komsomol para o partido. Não só assim que as coisas funcionam. Tá? Não se vai ser, claro, Komsomol, etc., vai subir. Né? Isso teve alguma vez aqui no Brasil? Também não, né? Se encontra em nenhum lugar. Você tem toda uma perseguição às diversas denominações religiosas, especialmente o cristianismo ortodoxo. Não existe, tá? Existe sim uma perseguição aos elementos reacionários que lutam contra a revolução e que tentam reimplantar uma outra ética de sociabilidade anterior à da revolução. Ninguém é proibido de continuar cristão ortodoxo. As igrejas, inclusive, continuaram funcionando. A perseguição se daria, e não é perseguição, contra, por exemplo, os popes que trabalhavam a favor do Exército Branco. O que o Vila esquece de comentar, esquece. Porque saber ele sabe. Só esqueceu. Quem sou eu para julgar porque esqueceu? Mas o que ele esquece de comentar é que houve uma pequena coisa chamada Guerra Civil. Na Guerra Civil, a Igreja Ortodoxa, no seu alto clericato, e muitos popes populares se juntaram aos extremistas mais nojentos do tsarismo para perseguir e assassinar o povo que tomava a sua liberdade. Nós estamos falando de um país que até 1870 tinha servidão de gleba na letra da lei, mas que continuava a ter servidão de gleba em 1917. Tá? Então, assim, não é assim que as coisas funcionam, não. Eu tenho um vídeo no meu canal sobre religião na União Soviética. Recomendo que quem quiser um pouco mais de aprofundamento o veja. Que era o que dominava, em termos religiosos, o Império Czarista, né, que antecede a Revolução Russa e a formação da União Soviética. Aqui também
E guerra civil, né, gente? Quando 14 potências estrangeiras invadem o seu país, meio que não é guerra civil, tá? Não teve, pelo contrário. Nunca o país foi tão plural em termos religiosos como no século XXI. Basta ver o enorme crescimento dos evangélicos, por exemplo, né? Então, isso também aqui não ocorreu. Gente, nada do que o Vila está enumerando como condições do comunismo, primeiro, né, comunismo, regime comunista, já está errado, né? Mas a partir daí, nada daquilo que está sendo enumerado é uma pré-condição em momento nenhum, sabe? Qual autor disse isso? Ninguém nunca. O controle dos meios de produção, a socialização dos meios de produção, inclusive da terra, né, tudo. No caso da terra, eles vão criar 2 formas de organização no campo agrário, vamos detalhar tudo isso da Rússia, isso para um outro dia, e socializaram todos os meios de produção. Isso ocorreu aqui? Infelizmente não, tá? Agora nós chegamos em algo que de fato é importante, socialização dos meios de produção, tá? Socialização dos meios de produção, de fato, uma parte importantíssima da transição ao socialismo, tá? Aconteceu do dia para a noite? Não, foi bem longo esse período. Aconteceu totalmente? Também não, tá? É outra coisa pra gente se ver, né? E eu não tô falando aqui só do período da NEP, não, tá? Algumas formas privadas vão se manter em alguns lugares de forma assim, porque é foda, gente. A gente tem que entender o que é reorganizar um país que era feudal. Nós estamos falando de um país que não era eletrificado. Lenin falava, a revolução é a revolução e a eletrificação da União Soviética. Quem termina o projeto de eletrificação da União Soviética é Stalin. Não. Continua tudo aí, propriedade privada, tal. Não houve nenhum ataque à propriedade privada por parte do Estado, do Infelizmente. Congresso. Ainda não houve. Do partido, nada disso. Isso ocorreu? Também não. Ficou tudo como está. A própria questão da presença do Estado na economia, você não pode dizer que tenha aumentado. Pelo contrário, isso é o paradoxo brasileiro. Por isso que o Brasil é necessário estudar bem para entendê-lo. É um país complexo. Quem estatiza uma parte da economia brasileira é o regime militar. É o regime militar, especialmente o quinquênio Ernesto Geisel. E outra coisa, né? As poucas privatizações que a gente tem anteriores, que são privatizações importantes, foram fruto de uma luta intestina dos setores populares, dos comunistas, que tiveram uma sorte histórica, podemos dizer assim, né, de pegar um momento aonde a própria Grande Guerra Patriótica, a própria Segunda Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Interimperialista, né, levou a necessidade de estatizações. Eu falei privatização, desculpa, estatizações. As poucas estatizações que a gente teve antes ocorrem por causa de um combinado de fatores históricos apoiado por uma luta popular intestina do nosso campo. Do nosso campo. Um exemplo brutal disso é a Petrobras. O que mais tinha dentro dos militares eram generais entreguistas, que queriam desde o começo entregar o petróleo aos gringos, tá? Então isso foi uma luta popular. Uma luta popular. Ou seja, então tudo aquilo, estou falando, foi criado perseguição à oposição, censura nos meios de comunicação. Foi pela ditadura no Brasil. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês, gente. O que ele está chamando de censura nos meios de comunicação é a proibição de veiculação de propaganda de guerra dos liberais contra o novo regime. Tem que proibir mesmo. Tem que proibir mesmo, cara. Vocês acham que se a gente fizer uma revolução, os caras vão virar e vão falar assim: ah, tudo bem, vocês fizeram a revolução, parabéns, vocês ganharam, legal, a chave do país fica na terceira gaveta direita,
tá? O melhor banheiro é o atrás da escada e a gente se reúne na quarta-feira. É lógico que não, meu amigo. É só ver o que aconteceu com o Allende. Qualquer movimento contra o status quo será, é e foi respondido com brutal violência reacionária por parte do status quo. Ninguém na história da humanidade, nenhum grupo que está no poder abandonou o poder porque ficou cansado dele. Se nós almejamos uma sociedade sem classes, é preciso destruir a sociedade de classe. O comunismo é um martelo. A revolução não é um passeio no parque. A revolução é a tomada violenta do poder. Porra, me ajuda aí. Né? Controle dos escritores, jornalistas, campos de trabalhos forçados. Campos de trabalhos forçados. Vamos por parte. Controle dos escritores e dos jornalistas. Ah, os liberais que queriam escrever propaganda anti-governo não eram financiados pelo governo para atacar o governo. Doideira. Meu amigo, fez a revolução, burguês e pequeno burguês não se cresce. Acobou a burguesia como classe para si. Tá? Quer ser hegeliano? Vamos ser hegeliano, porra. Não pode ser classe para si. O que significa isso? Significa que não pode se organizar politicamente enquanto classe para retomar o poder. Porque agora é nós por nós. Extirpado o câncer que é a democracia burguesa, porque é uma falsa democracia, porque ela não é democrática, ela é uma ditadura, ela persegue o povo, se instala a ditadura da maioria. Em vez de mandar 1%, vai mandar 99%. E se o 1% estiver achando ruim, foda-se. Copão cheio de foda-se até na borda. Até na borda. Nada disso ocorreu. Portanto, Lula nunca foi comunista. Ah, e lembrando, né, bicho, ele tá falando de campos de concentração e não sei o quê. Gente, tinha prisões, tá? Sabe onde que tem um campo de concentração? Abre o Google e procura presidiária. Procura um presídio perto da sua casa, tá? Eu duvido que a maioria de nós trabalhadores mora a mais do que 5 quilômetros de um presídio. Tá? Este é o campo de concentração. Agora, sabe quem tem a maior população prisional do planeta? Em números absolutos e em números relativos? Seus Estados Unidos da América. Ah, quando? Em 1950, João? Em 1960? Hoje. E eles têm campo de concentração de verdade, tá? Pega o imigrante, bota no campo de concentração, bota um cobertor de alumínio, tranca ele numa jaula de 1,60 m e deixa a luz acesa por 3 meses. Isso é campo de concentração. Diego Garcia, Guantánamo, isso são campos de concentração. O mais legal é que a historiografia ela se torna bastante indelével uma vez que a gente trabalha com fontes. Né? O grupo de Yale, chamado grupo de Yale não por ser de professores de Yale, lembrando que Yale, gente, é uma universidade nos Estados Unidos, uma Ivy Leaguer. Como toda boa Ivy Leaguer, muito boa em produzir propaganda anticomunista. O grupo de Yale, que são sovietólogos estadunidenses que foram estudar as fontes primárias soviéticas abertas depois da queda, depois do final do período soviético, eles nos mostram que quando se vê a porcentagem da população que foi, não é presa, não é condenada, que foi investigada no período de Stalin, o número
não chega a 1%, e o número é 4 ou 5 vezes menor do que a população estadunidense presa hoje. População de presídio. Nós estamos falando que os investigados são no mínimo 1/3 menor do que os presos hoje nos Estados Unidos. Que perseguição é essa? Que perseguição foi essa? É difícil quando se trabalha com fontes. Esse governo é comunista? Bem lembrado. Agradecer ao Haderach. Os relatórios da CIA sobre os chamados gulags, sobre as prisões da União Soviética. Tá? As pessoas trabalham, as pessoas têm educação, as pessoas têm direito a ver filme, tem teatro, tem não sei o quê. Igualzinho. Igualzinho o presídio estadunidense, com 92% de população afrodescendente ou população de origem latina, com a briga constante das gangues, inclusive das gangues nazistas, um matando o outro. Igual, tá? Igualzinho. E eu estava agora vendo a lista de mais de 100 empresários que o Lula, 102 para ser preciso, eu estou citando a Folha de São Paulo, que ele vai levar para a viagem à China. Mais de uma centena de empresários. Isso é comunismo. Né? Eu participei de uma missão pelo Itamaraty em 2019 para a China, que era uma grande missão, que era um encontro bilateral do Brasil com a China. Lembrando que, na época, quem comandou esse encontro foi o Mourão. Tá? Mourão. Tinham menos empresários do que agora. Por quê? Porque, gente, o Lula fez a Carta ao Povo, volume 2, na Fiesp. É interesse comercial. Interesse comercial. Claro que não. Aí alguém vai dizer assim, mas por que ele vai à China? Porque a China... Meu caro, a China é o maior parceiro de 135 países. O maior parceiro comercial de 135. Menino Mal disse, né? Se eu não me engano foi no... agora eu tô na dúvida se foi no 7º ou se foi no 9º congresso. Acho que foi no 9º congresso. Que a China tornar-se-ia a terceira maior economia do planeta em 7 períodos quinquenais. Errou. Se tornou a segunda. Loucura. O país. Segundo, é o maior parceiro do Brasil desde 2009. Exportação, importação e investimentos. Né? Se você olhar a pauta de exportações brasileiras... Né, Ei, Tomás, vem cá, dá oi pros jovens. Oi, jovens. Jovens, vocês podem, por favor, mandar um tanto de Pikachu pra esse menino comer? Esse menino é comedor de Pikachus. Nham, 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 nham. Você vai comer Pikachu, Zé? Não. Você tá bem, meu filho? Foi tudo bem lá? Então tá bom. Muito bem. Meninos, vão pra lá agora. O papai tá terminando aqui e o papai vai lá almoçar com vocês. Tá bom? Muito bem. Agora o papai precisa de terminar pro papai ir lá almoçar, tá bom? Agradece o pessoal, dá tchau pros jovens, Tomás. Tchau, dá tchau pros jovens, Eric. Daqui a pouquinho o papai tá indo. O papai tá terminando aqui já, tá bom? Não é só do agronegócio, mas especialmente do agronegócio, é inacreditável a participação chinesa. Inclusive excessiva na minha leitura, porque você tem de diversificar também os mercados, né? Excessiva na minha leitura. Gostaria que tivesse mais participação estadunidense, né? Essa ideia de diversificação dos mercados é diversificação a que custo? Né? Diversificação por diversificação é ter 30 marcas de sabonete e todas serem da mesma fábrica, tá? A gente tem que entender que tipo de parceria está sendo proposta. Diversificar por diversificar para quê? Mas as nossas relações econômicas com a China são muito boas. E precisamos, se for o caso, ampliar essas relações para outras áreas. Aí para o setor secundário, para ciência e tecnologia, etc. Precisa mesmo. Precisa mesmo.
A Bolívia está com cientistas bolivianos dentro da China ajudando a desenvolver tecnologia de ponta de 5G e do futuro 6G. Podia ser nós. Ou seja, por não ficarmos somente no setor primário da economia. E aí cabe, eu espero, eu presumo que a visita vai ter também esse objetivo, porque tem outros empresários de outros setores aqui. Então, e a China não é classicamente um regime comunista, né? O que tem de milionários chineses, se é possível na União Soviética ter milionários? Nunca. Aqui eu vou concordar com o Vila, tá? O socialismo com características chinesas, a transição que se dá após Mao, mano, tem várias coisas ali que são terríveis. Terríveis, um retrocesso, né? O que eu não gosto de fazer é jogar fora o bebê com a água do banho. Eu acho que se existe um processo histórico, esse processo histórico está em disputa. Depois de muito caminhar à direita, o Partido Comunista Chinês, a organização interna chinesa, desde o período do Xi, vem voltando um pouco à esquerda. Só que o que isso significa? Significa que voltou da forma que estava? Não. Imagina que estava aqui, veio vindo para a direita, parou aqui. Agora voltou aqui. Aqui é mais à direita do que aqui. Só que aqui é onde estava antes, né? Então, a gente tem que entender que 10 passos para a direita e 2 para a esquerda continua sendo 8 passos para a direita. O Xi é a linha esquerda deste partido de hoje. O Xi seria a linha direita no partido da época do período de Mao, né? Então a gente tem que entender esse desenvolvimento histórico e tem que entender também que o próprio Mao já havia dito, como vários outros pessoas do nosso campo disseram, que esta disputa dar-se-á na transição. E isso tem que acontecer para que se chegue a algum lugar. O problema é qual lugar que se chegará. Hoje em dia, a gente estava vendo uma tendência gigantesca deste reformismo tomar conta de tudo e o pouco que sobrou ser destruído, e agora nós estamos vendo uma tendência ligeiramente menor. E o futuro? O futuro pertence àqueles que construirão esse futuro. Eu gostaria muito de poder acreditar que veremos um futuro melhor. Os planos da China, que são muito públicos, tá, gente? A China não tem o menor problema de falar os planos dela. Sabe por quê? Porque ninguém acredita. Os chineses colocam os negócios no papel e falam que vão fazer. A galera olha e fala assim, aham, vai lá, fera. E os caras fazem. E os caras fazem. E os caras vêm fazendo. Se a gente pegar boa parte dos planos, desses 8 passos que sobraram para a direita, uns 2 ou 3 vão ser dados para a esquerda até 2047. O fato do Keqiang ter saído da sua posição de poder dentro do partido é uma vitória do povo chinês. Porque Liu Keqiang era liberal para um caralho. Liu Keqiang só não é chamado de neoliberal porque ele nasceu na China. Tá? Agora, jovens, vamos ver essa caminhada. Se a China chegar em 2047 fazendo o que ela falou, vai ter melhorado muito em relação àquilo que foi a partir da década de 80. Ainda assim, na minha visão, estará muito aquém daquilo que poderia ter sido ou daquilo que foi antes. Choices. Poderia ter. Na China, sim. Então a China é um tipo de capitalismo de Estado. Bingo! Quem marcou capitalismo de Estado aí, tá? Pode reclamar o seu bingo ali, tá? Quando interessa, meu amigo, chamar a China de capitalismo de Estado é uma aberração. É uma aberração. Tá? É uma aberração. A economia chinesa não aceita rentier. A economia chinesa é uma economia de planejamento que se tornou uma economia de projetamento. Aqui não. Aí tem um conceito que vem lá do Lenin, mas que não é bem aquele conceito plenamente leninista. Obrigado, né? Mantendo a nossa honestidade aqui. Tem um capitalismo de Estado, mas você tem um enorme
fatia da economia que está para o setor privado, nacional e internacional. Com regras ditadas, aí sim, pelo partido e pelo Estado, a estrutura de Estado único. Então, é algo novo na história. Isso nunca ocorreu. Isso não tem nada a ver com Marx. Desde o manifesto comunista, o Marx da Guerra Civil em França, o Marx principalmente do Capital, em vida ele só publicou o livro 1, né? O livro 2 e 3 foi publicado pelo Engels, o livro Obrigado, Engels. 4 pelo Kautsky, que é o testamentário do Engels. Então, a questão que se coloca, para vocês entenderem esse... O chamado livro 4, que também vai sair, né, pelas publicações que começam a ser capitaneadas pelo Ryazanov, né, no Instituto Marx Engels, posterior Instituto Marx Engels Lenin, ainda é foco de muito debate no sentido de como se dá a organização desses textos, e boa parte desses textos são textos muito fragmentares. Tá? Só um adendo. Esse processo é de que a China é uma coisa muito difícil de ser compreendido. O papel, inclusive, do Xi Jinping, o papel do partido. Aí tem de conhecer a história chinesa, daí que eu citei. Eu sou o maior propagandista, já disse, o Mike Wood, o livro sobre a China. Entender, desde o antes de Cristo, como é que se estruturou o poder na China. Como é que na China é muito mais um nacionalismo, e o Mao Tse-tung mostra isso nos seus textos. Eu posso dizer que li os textos, pena que eu não estou aqui com as obras escolhidas, editorial Fundamentos, 4 volumes, depois mais para frente que saiu o 5º, tudo isso em espanhol. Em português saíram os 5 pela Alfa Ômega, tá? E os volumes 6 a 9 foram publicados em inglês pela FLP, pela Foreign Language Press, estão disponíveis os PDFs online. Mas se você lê, é difícil você encontrar marxismo no sentido clássico. Não é não. Aquele marxismo da Segunda Internacional, antes de... Aquele marxismo da Segunda Internacional, aquele reformismo bizarro Bernstein-Kautskiano, né? Você encontra marxismo-leninismo na veia o tempo inteiro. Inclusive marxismo-leninismo, maoísmo na veia, kautskianismo e bernsteinismo na cadeia. Me ajuda aí, Vila. Porque quando nasce o Partido Comunista Chinês, já tinha nascido a Terceira Internacional Leninista. Então, aquele espaço de socialismo que outros países tiveram, Alemanha, Itália, França, etc., ainda da Segunda Internacional, aqueles grandes debates que precedem a Revolução Russa, na China não ocorreu, porque o Partido Comunista foi fundado em 1921, por 12 pessoas, uma das quais Mao Tse-tung. Na China não ocorreu meu pau de óculos, né? Na China não ocorreu meu pau de óculos, tá? Os debates sobre o comunismo na China chegam ainda na década de 10, e eles vão avançar durante todo o período da Guerra Popular Prolongada que leva à independência chinesa. Tá? Não ocorreu meu pau de óculos aí, pelo amor de Deus. E não apenas ocorre, como você tem desvios do partido à direita e à esquerda, né? Ele está reclamando porque ele acha que teve pouco reformismo. Tá? É isso que ele está reclamando. Ele está reclamando da ausência de reformismo. E todo o marxismo, entre aspas, do Mao, está marcada por um forte nacionalismo. E há razões desse nacionalismo. Todos os marxismos-leninismos estão marcados. Por quê? Porque a União Soviética inaugura as revoluções populares que dão liberdade aos povos colonizados e escravizados. Não é à toa que o lema da Internacional é acrescido. Proletários do mundo univos, proletários e povos oprimidos do mundo univos. Eu traduzi o Congresso de Baku do original, gente. Pelo amor de Deus. Claro que há. Você imagina uma cidade, Hong Kong, ocupada há 150 anos por uma potência estrangeira. Fala do século da vergonha, vai. Vamos pensar o seguinte, imagina o Rio de Janeiro ocupado pela Inglaterra há 150 anos. Você tem um nacionalismo ali presente. Quando você lê a investigação sobre a questão camponesa em Yunnan é a província onde ele nasceu. Você vê ali um intelectual. Essa história que não sabia nada, que não sei o quê. Eu estava lendo uma biografia no Mal, parei na página 50, que a pessoa não sabia nada. Ela não conhecia a China, não conhecia marxismo, Terceira Internacional, stalinismo, maoísmo, leninismo. Stalinismo existe.
Stalin sempre foi um marxista-leninista. Ainda assim, você vê que é dos liberais um dos mais honestos, com todos os seus limites. Que é condição sine qua non para entender o mal, né? Depois as divergências que vai ter com a Rússia. E o Stalin sabotando o processo revolucionário. Mas vamos voltar. O Stalin sabotando o processo revolucionário, fontes, vozes da minha cabeça. Tá aqui. Então, tudo que nós tivemos aqui, desde a formação do PT, a formação do Lula como líder político, ideológico e líder de massas, provavelmente tenha sido o mais importante líder massa da história republicana. É bem provável que ele tenha e é, porque afinal ele está aí como pela terceira vez como presidente, fato único também na história brasileira, né? Então, nesse perfil, ele nunca foi nem no pensamento comunista, nem na ação política administrativa, nem o PT. Lembremos sendo do nosso último vídeo aqui. Você olha, o Juscelino Filho, a Daniela do Vaguinho, eles são comunistas, por exemplo. Se você olha, o Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, é comunista. Não bate. O comunismo parte desses pressupostos que eu levantei anteriormente. Eu vou desenvolver esse tema, porque quando você vê uma pesquisa... Só lembrando que ele citou aqui, né, um membro histórico do antigo Democratas, antigo PFL, antigo Arena, atual União Brasil, e uma pessoa com ligações abertas com milicianos, tá? O reformismo é tão triste, é tão virulento, que é com este tipo de gentalha da burguesia que se tem que negociar para criar esses governos de coalizão, que é o Pacto Caracu. Nós não estamos entrando com a cara. Que quase metade da população diz que nós estamos chegando ao comunismo e não há nenhuma ação governamental que se aproxima, mesmo que de longe, do que é comunismo. Não se aproxima do que é comunismo de verdade, não se aproxima da caricatura, do moinho de vento, do quixotesco conceito que o Villa desenhou agora. Se vocês quiserem pegar um verbete enciclopédico, pega o Norberto Bobbio. Jovens, Palmiro Togliatti foi um dirigente do Partido Comunista Italiano. O Palmiro Togliatti abre uma discordância pública, é um debate muito interessante com o Bobbio, aonde o Palmiro Togliatti amassa o Bobbio, tá? Bobbio é um liberalzaço no melhor estilo Villa. Lê o debate com o Togliatti e aí você fala com quem você concorda. Dicionário de política, por exemplo, ali vocês vão ver. Eu estou falando um grande, porque o Norberto Bobbio é um grande dos grandes. Dos liberais. Claro, e pegar toda a produção, desde o Marx e a produção marxiana, como preferiu alguns, e você vai ver, pega o Hobsbawm, a história do marxismo. Pega não, viu, gente? Pega não. Nossa senhora, na hora que passa da União Soviética pra frente, que show de horrores, tá? Pega não. São 10, 11 volumes. Lendo aleatoriamente alguns ensaios para entender um pouco do que é o comunismo. Pega o William Z. Foster, História das Três Internacionais, que você vai ter uma leitura muito melhor, tá? Recomendação aqui. Tá na Nova Cultura em 3 ou 4 volumes. Acho que são 4 volumes que saiu na Nova Cultura, tá? Né? Como que essa leitura nasceu, em que momento histórico, a sua realização prática, que foi a Europa Oriental, sob domínio comunista, Alemanha Oriental, DDR, a República Democrática Alemã, democrática só no nome, né? Bonito era a Alemanha Ocidental encastelando nazista, né, Villa? Ô, gente, faz um favor pra você mesmo, procura aí na estante virtual o livro Pardo, tá? A Alemanha Ocidental, que os liberais adoram, encastelou nazistas em posição de poder, tá? Encastelou nazistas. O que tinha de altos membros da estrutura nazista era uma enormidade. Entre os seus embaixadores, então, 60% a 70%, tá? Democracia burguesa. É o livro Pardo aqui, eu vou pegar eles pra vocês verem.
esse calhamaço aqui, ó. Libro Pardo, Criminales Nazis e de Guerra em Alemanha Ocidental. Tá? Aqui tem contando, mostrando quem foi, como que eles se encastelaram no poder na Alemanha Ocidental. Recomendo para quem gosta de estudar DDR, tá? Esse é o mais honesto. E por aí vai. Então, acho que deu para dar uma apanhada para vocês, por isso que o nosso canal tem esse objetivo. Pensar. E não lacrar. Isso está fora da norma. Ou seja, Lula não é comunista, governo é comunismo, e comunismo nunca teve no Brasil, né? Nada nem tá próximo, assemelhado, algum primo político, nada, em nenhuma cidade, em nenhum estado, e muito menos na presidência da República. Se você gostou desse e de tantos outros boletins que tem no meu canal e ainda não está inscrito, se inscreva se você gostou. Agora vai começar a propaganda, tá? Nós vamos parar aqui na propaganda. Enfim, queria trazer para vocês esse react. Acho que é um react importante, acho que é uma discussão importante da gente fazer, né? Você que foi clickbaitado e ficou até o final, muito obrigado por ter ficado até o final. Jovens, o tio tem que organizar os meninos para levar os meninos na escolinha, tá? Tio ama vocês tudo na boca. Beijo no coração de vocês e agora vou me despedir de verdade. Tchau, tchau! Falha e falhará. Falha e falhará. Falha e falhará. Olá, jovens! Mais um dia, mais um vídeo do canal. E que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer. Pode ser octofeira, não sabemos. O que sabemos é que isso é um canal de YouTube. Então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtindo tudo, já fica preparado para os próximos vídeos. E esse canal é o fruto do trisal proibido. De quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tudo. Redes de Dona Nune. Então o tio sorteia 70 livros por mês. Você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro. Alternativamente, você pode mandar acima de R$5 no Pix. Tá aqui o endereço do Pix. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho, tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João, cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustore? Tem. Assim disse o João, 20 a partir de 2 pôsteres você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. Assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João, mas João não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala Xie Guhan Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Tá o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal, liga o sininho, curte, comenta, printa um QR Code, tatua na testa, faz o que você quiser. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde